Graça e paz, irmãos, amém? Não olhem para mim, amém? Eu não sou pregadora. Mas conforme eu estava montando estava, falando, pensando sobre a ministração, eu fui na casa da minha mãe na terça-feira e aí passei o dia com ela. Aí a gente estava ouvindo uma música que acho que foi, um divisor assim de águas, que foi uma bênção ouvir, mas que fala muito sobre como nós lutamos as nossas guerras, né? E é uma música do Lázaro, né? Que é aquela super animada, né? Pense em Jesus quando acordar. E ele fala muito sobre isso, né? Primeiro que ele já orienta, né? Pense em Jesus quando acordar, peça a ele para te proteger. Pense em Jesus o tempo todo e você vai vencer. E aí ele complementa: com o Senhor Jesus você vai ter vitória. Então, essa música, ela é basicamente como se fosse toda uma estratégia, todo um caminho, né, na qual nós poderíamos e deveríamos seguir, né, durante os momentos mais difíceis da nossa vida. Aí eu gostaria de começar lendo Salmos 40, a partir do versículo 1. Amém? Salmos 40, quem quiser abrir para acompanhar. É uma pregação simples, amém? Mas que o Senhor toque os corações. Que diz assim: esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou e ouviu meu pedido de socorro. Tirou-me de uma cova perigosa e de um poço de lama. Ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus pés. Amém? E quando a gente fala de luta, né, de lutar guerras, é muito difícil a gente falar essa palavra esperar, né? Essa palavra esperar é muito complicada. Nós somos seres humanos imediatistas, nós queremos as coisas para já, para ontem, né? Nós queremos as coisas aceleradas. Então, esperar com paciência é uma coisa muito difícil para nós seres humanos, amém? E como lutamos as nossas guerras define as nossas vidas e não tem como nem falar que não, até porque se nós tivermos uma dificuldade no trabalho, às vezes nós precisamos utilizar do fruto do Espírito, paciência, e às vezes nós não temos paciência, nós não conseguimos colocar em prática a paciência, e aí no momento de luta mais ainda, né, esperei com paciência no Senhor, e Ele com ajuda, e Ele escutou e ouviu, e às vezes nós queremos que durante uma luta, durante os processos, durante as dificuldades que nós passamos no dia a dia, nós esperamos que o Senhor nos responda rapidamente, que a nossa oração seja rapidamente respondida, que nós não venhamos ter dificuldade, nós não venhamos ter que esperar. Nós queremos que a nossa oração seja aquela única oração onde vai descer a resposta, onde vai descer o maná, onde Deus vai realizar um milagre, a gente vai chegar no trabalho e venceu aquela luta, vai vencer aquela dificuldade financeira, amanhã acordou, estava resolvido, que bênção, tinha o dinheiro. Nós somos muito difíceis, né? Nós, como seres humanos, somos muito difíceis, então não tem nem como dizer que a maneira como vencemos, lutamos as guerras define as nossas vidas, porque muitas coisas nós precisamos colocar em prática. E quando nós estamos passando pela luta, né, pelo deserto, nós perdemos muitas coisas, né? Não é nem de uma vez, mas aos poucos nós vamos deixando o medo tomar conta de nós perdemos a coragem, nós perdemos a confiança em Deus, ou a nossa confiança ela é extremamente oscilante. O tempo todo nós pensamos, Deus vai fazer, e aí logo em seguida nós pensamos, mas será que Deus vai fazer? Deixamos as dúvidas entrarem no nosso coração. Deixamos a fé ser abalada. A gente sabe que nós temos um dia de cada vez, mas em vez de vencer um dia de cada vez, nós queremos que seja facilmente vencido, que as guerras sejam facilmente vencidas, que nós de repente sejamos fortalecidos, que nós de repente temos a nossa fé renovada, que de repente a nossa esperança seja renovada e que nós fiquemos animados, né? Nós esperamos que seja tudo rápido. Além de também perdermos o ânimo, né? Nós ficamos totalmente frustrados com as situações e nos vemos numa situação onde a gente não tem ânimo para orar, não tem ânimo para louvar, não tem ânimo para buscar o Senhor, não tem ânimo para buscar uma direção. Nós completamente perdemos também o propósito.
Nós esquecemos que o Senhor não nos coloca numa situação em vão, que o Senhor não faz coisas em vão, que o Senhor não nos criou em vão, Ele não nos criou como uma obra do acaso, que Ele não nos colocou no lugar onde estamos hoje com um propósito, com um objetivo, com uma meta a ser alcançada. Às vezes nós estamos ali por um tempo determinado pelo Senhor, mas nós ainda não conseguimos cumprir o objetivo, nós ainda não conseguimos cumprir aquilo que o Senhor tem determinado para nós. Mas nós nos vemos totalmente sem propósito, sem entender o porquê ou quando vai acabar as coisas, e nós simplesmente desanimamos, amém? Mas a palavra do Senhor, né, a palavra, o jejum e a oração, são 3 armas que durante as batalhas nós completamente esquecemos que são as nossas armas eficazes nas batalhas, que são as armas que nós precisamos usar durante as batalhas. Nós nos esquecemos, nós, nos vemos num lugar, num momento onde nós esperamos que a fé seja um ânimo repentino durante a manhã, nós esperamos do nada ter coragem para fazer aquele jejum de não sei quantas horas, ou jejuar aquilo que nós sabemos que precisamos sacrificar. Nós esperamos que seja repentino. E aí, às vezes, a gente esquece das armas mais simples. A gente esquece de adorar ao Senhor. A gente esquece de se humilhar diante de Deus. A gente esquece de jejuar ao Senhor, de sacrificar a nós mesmos. Nós esquecemos de descer à casa do oleiro. Nós esquecemos de render completamente nós mesmos ao Senhor, porque esquecemos que as batalhas na qual nós enfrentamos, elas não são nossas, mas são espirituais, e elas não serão vencidas pela nossa carne, pelo nosso jeitinho, elas não serão vencidas pelo nosso jeito astuto de falar, elas não serão vencidas pela oração mais bonita, elas não serão vencidas pelo louvor que você acha mais tocante, elas serão vencidas pelas armas eficazes, mas lutadas pelo nosso espírito. Quando nós nos abrimos para que o Espírito Santo esteja em nós, nós damos liberdade ao Senhor para que Ele age em nós e para que Ele cumpra em nós a vontade dEle. Então nós não vamos vencer as batalhas dos nossos jeitos, mas às vezes nós esperamos que sim, né? Às vezes nós esperamos que seja tão simples e rápido. Eu vou lá falar, eu vou lá fazer, eu vou lá colocar minha mão, eu vou lá mexer, eu vou lá cutucar, eu vou lá faço, eu subo as paredes, eu pinto, eu faço, mas a gente não manifesta. Nós não somos Deus, né? Nós não somos o Espírito Santo, nós não aquebrantamos corações. Nós não restituímos a nossa família com o poder da nossa palavra. Nós não restituímos casamento com o poder, com a nossa habilidade hábil de falar. Não é assim que funciona. O Senhor, Ele nos ensina o caminho eficaz para de fato vencermos as batalhas. E nós precisamos ir atrás disso. Eu gostaria que vocês abrissem em Marcos 5:36. Não tem outra maneira, amém, de nós falarmos sobre lutas e batalhas e nós não buscarmos na palavra. Não só, nós temos infinitos exemplos de profetas e pessoas que venceram batalhas que, assim, são extraordinárias. Como nós acreditamos na palavra de Deus, nós sabemos que aquilo de fato é verdade, né? Então, em Marcos 5:36, diz assim: mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé. Aí a gente vai para Isaías 41, versículo 10. Que mais uma vez diz: não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. E às vezes, uma das coisas que nós deixamos tomar conta das nossas vidas é o medo. Em vez de, numa situação em que nós sentimos amedrontados, nós usarmos a palavra de Deus e dizermos: não tenha medo, eu não temerei, eu não desanimarei, porque é o que o Senhor fala ali, né? Eu fortalecerei e o ajudarei. Eu creio que o meu Deus vai me fortalecer e me ajudar, né? E com a vitoriosa mão de Deus eu vou vencer essa guerra. Nós não usamos a palavra de Deus.
Quando nós estamos amedrontados, às vezes nós esquecemos de usar a nossa arma. É uma arma eficaz contra o medo. O nosso coração ele vai oscilar, as nossas vontades às vezes é de retroceder. A gente tem medo de falar o que precisa ser falado, a gente tem medo de fazer o que precisa ser feito. A gente se amedronta diante do inimigo porque ele nos confronta às vezes diretamente, né? De diversas maneiras. Em vez de nós usarmos as palavras, às vezes nós usamos as nossas palavras. Ou nós simplesmente nos fechamos num canto e deixamos que o medo tome conta. Mas uma arma eficaz é usar a palavra de Deus. Nós precisamos todos os dias lembrar que a palavra ela não está aqui como qualquer livro que a gente coloca na estante e simplesmente lê uma vez e esquece que está lá. É algo que nós precisamos alimentar todos os dias, alimentar o nosso espírito em vez de alimentar tanto a nossa carne, para que quando as lutas vierem e o medo vier, nós tivermos armas, nós termos armas eficazes. E não é uma vez usada. Eu não vou orar uma vez contra o medo. Meu coração não vai sentir medo uma vez e eu não vou orar uma vez e ele simplesmente vai embora. Mas eu sei que eu tenho uma arma que é eficaz contra o medo. A palavra de Deus, a palavra que eu declaro com a minha boca, os louvores que eu louvo ao Senhor, que eu entoo ao Senhor como uma maneira de adoração, também espantam o medo. E é isso que eu devo fazer. Gostaria que vocês abrissem também em Filipenses 4:13. Filipenses 4, versículo 13. Que diz assim: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Aí nós vamos também para Salmos. Glória a Deus. E Jesus. Salmos 27:14. Confie no Senhor, tenha fé e coragem. Confie em Deus, o Senhor. E uma das coisas também que nós perdemos durante as batalhas é a coragem. É a coragem para lutar pelo que a gente precisa de fato lutar. Porque se eu creio que eu sou filha de Deus, se eu creio que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, se eu creio que com a força que Cristo me dá eu posso vencer qualquer situação, então às vezes eu preciso de coragem para vencer isso. Eu preciso de coragem para confrontar o que está à minha frente. Confrontar as palavras contrárias. Confrontar o cenário que está à minha frente. Porque às vezes o inimigo nos coloca ou nós passamos por diversas situações em que nós somos confrontados com um cenário completamente diferente do que aquilo que a gente esperava. Nós somos confrontados diante de uma situação que diz, olha, é impossível você vencer. De fato, é impossível você sair dessa situação, você vencer essa dificuldade financeira, você melhorar como pessoa. De fato, é impossível você vencer essa guerra espiritual. É impossível. E às vezes nos falta coragem para confrontar essa situação e dizer que não é isso que nós acreditamos. Nós acreditamos em um Deus que nos dá força para enfrentar qualquer situação. Não é uma situação ou outra, são todas as situações. Mas nós só saberemos como vencer de fato essa situação se nós estivermos em Deus. É o Senhor quem nos encoraja, é o Senhor quem nos dá força, é o Senhor quem alimenta o melhor de nós, Ele alimenta o nosso espírito. E às vezes nós, com tanta coragem, queremos confrontar as coisas ou mudar os cenários das nossas vidas, mudar os cenários na qual nós temos vivenciado, que tem doído em nós, com as nossas mãos, com o poder que nós achamos que temos, que é limitado nas palavras, limitado nos pensamentos, limitados no jeito de agir. Nós somos limitados. Nós somos muito limitados. Mas o Senhor, Ele não tem limitação nenhuma. Ele não olha para uma situação e diz, olha, é impossível essa situação. Essa pessoa é um caso perdido, essa situação é um caso perdido, não tem mais jeito, não tem mais volta. Essas palavras nós nunca encontraremos na palavra de Deus. Nós nunca veremos um versículo na palavra de Deus que diz que é impossível para Deus vencer qualquer situação. Por isso que o Senhor nos fala, sejam fortes e corajosos, sejam valentes e confiem no Senhor. Porque o Senhor, Ele pode todas as coisas e é Ele quem nos fortalece.
Uma das coisas também que nós precisamos estar sempre alimentando durante as guerras e que nós esquecemos é a fé. Vou pedir para vocês abrirem em Romanos 10, 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Glória a Deus. Diz assim: portanto, a fé vem por ouvir a mensagem de Deus, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. E aí nós vamos para Hebreus 11. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Que diz assim: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Então nós precisamos da fé de fato, né? É uma coisa que é difícil nós alimentarmos, né? Porque às vezes a maioria das guerras diz que nós não vamos vencer, elas são totalmente contrárias à nossa fé. Elas vão questionar a nossa fé, elas vão confrontar a nossa fé, elas vão dizer que é impossível, mas se a própria palavra de Deus que a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. É mais um momento em que a gente precisa colocar em prática a paciência. Esperei com paciência no Senhor. E às vezes nós somos tão imediatistas que nós esquecemos dessa palavra, de que a fé é a certeza. Porque quando nós temos medo, nós temos dúvida, quando nós não temos mais coragem, nós temos dúvida, e quando nós temos que esperar no Senhor, aí é que nós temos dúvidas mesmo, e a nossa fé fica totalmente enfraquecida. A gente ora de vez em quando, a gente jejua de vez em quando, a gente louva de vez em quando, a gente vem à casa de Deus de vez em quando, a gente está em comunhão de vez em quando, e aí numa situação de confronto, de guerra, que vai exigir muito de você espiritualmente, você está completamente abalado, você está completamente desabilitado, você não tem algo que você consegue confrontar com a palavra de Deus. Na verdade, você se esquece de todos os versículos, de todos os louvores, você não consegue mais declarar a palavra de Deus com convicção de que você tem a certeza de que você vai receber. Na verdade, nós nos esquecemos disso. Nós nos esquecemos de que o nosso Deus é um Deus que faz coisas impossíveis, que nós temos a certeza de que vamos receber isso, que aquilo que declaramos, que seja bom em nome de Jesus, que aquilo que declaramos, nós vamos receber de fato. Nós esquecemos de ter essa convicção no Senhor, né? Eu gostaria que vocês abrissem em Jeremias 29, 11. É um dos versículos que eu mais gosto de ler, que diz assim: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. E durante uma guerra, nós esquecemos de ter ânimo. A palavra de Deus, né, distende bom ânimo, e nós não sabemos nem o que é ânimo quando a gente está numa guerra que só nós sabemos o quanto é difícil. Eu não sei o que cada um tem enfrentado. Às vezes nós não conhecemos a batalha mais íntima da pessoa que está do nosso lado. Nós não conhecemos em qual sentido, em qual área ela tem sido confrontada. E nós esquecemos de ter ânimo, nós esquecemos dessa palavra, que o Senhor ele tem planos perfeitos para as nossas vidas. Que o propósito é o processo que estamos passando, o deserto na qual estamos passando, não é um lugar de morada, não é um lugar permanente, não é uma situação permanente, não é um processo permanente, não é algo que nós vamos vivenciar para sempre. Se nós passamos pela enfermidade, nós não estaremos sempre enfermos. Nós temos um Deus que nos dá a certeza de que Ele tem para nós uma vida de prosperidade, não de desgraça. Mas quando nós estamos numa situação muito difícil, nós esquecemos de ter
ter ânimo, de ter bom ânimo, de acreditar que o Senhor, Ele tem o melhor para nós. Que dessa situação que nós estamos enfrentando, tem algo muito mais extraordinário, muito mais sobrenatural, muito maior do que nós, por trás de nós, que nós ainda só vamos vivenciar de fato quando chegarmos lá, mas nós esquecemos disso. Nós esquecemos de ter ânimo no Senhor. Então, de fato, é uma coisa que nós esquecemos, até mesmo de que tem um propósito. Nós esquecemos de que o Senhor não nos coloca em uma situação, em um ambiente, não nos coloca na vida de uma pessoa à toa. Nós precisamos nos lembrar, diante das dificuldades, que o Senhor tem um futuro cheio de esperança para nós. Um futuro cheio de esperança. Se tem algo que nós precisamos sair daqui lembrando, é que nós temos a palavra de Deus, que é viva e eficaz, e que ela vence todas as guerras, e que é uma arma que vence todas as coisas, que nós temos a adoração ao Senhor, que nós temos um Deus que é vivo, que Ele não está morto, que Ele não está preso em estátuas, que Ele não está preso a esse altar, que Ele não está só lá no céu, né? Que Ele está em todos os lugares, ouvindo todas as coisas e vendo todas as coisas, e Ele sabe exatamente o que cada um de nós aqui estamos passando. Ele sabe detalhe por detalhe do que nós planejamos para o ano de 2023, mas Ele também sabe detalhe por detalhe dos planos grandiosos que o Senhor tem para nós. Então nós não podemos esquecer durante as batalhas, durante as guerras, que o Senhor tem coisas grandes para fazer na nossa vida. E não são vitórias pequenas, e não são coisas pequenas e insignificantes, mas coisas que marcam, que trazem significado, que trazem propósito. E aí, para finalizar, eu gostaria de ler Efésios. Gente, eu falo muito rápido, tá? Eu falo rápido. Efésios 6, 11, que diz assim: vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia da paz. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos do fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra como espada, que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Amém? Então essa palavra é basicamente um guia do que nós precisamos fazer diariamente para vencermos as lutas. Nós precisamos de nos revestir daquilo que é bom, daquilo que agrega, daquilo que quando nós precisarmos, quando chegar o dia mau, assim como diz nessa palavra, nós não ficaremos desanimados. E mesmo quando chegarmos ao fim dessa luta, ao fim desse processo, ao fim dessa situação, nós sairemos vitoriosos. Essa palavra é definitivamente aquilo que precisamos fazer para vencer, amém? Então eu não sei qual guerra você tem enfrentado, qual luta é a sua, nem qual o tamanho da sua luta, só você sabe, só você conhece. Mas nós temos um Deus que nos dá a orientação perfeita. As palavras de Deus não são coisas que, você vai fazer hoje, deu certo, e amanhã dá certo de novo. Não é
algo que é literalmente uma receita infalível. É como se todas as vezes que nós usarmos dessas ferramentas, usarmos dessas armas, todas as vezes, como se fosse um remédio, nós tomarmos esse remédio, nós seremos curados, restaurados. Todas as vezes que nós usarmos dessa armadura, nós usarmos dessa espada, nós usarmos a fé, nós seremos vitoriosos. Todas as vezes que nós estivermos dentro da palavra de Deus, nos revestirmos da armadura, fizermos a vontade do Pai, todas as vezes nós seremos mais do que vitoriosos, né? Em Cristo Jesus, assim como diz na palavra dele. Não há outro meio. Às vezes nós seres humanos, nós que somos difíceis, nós queremos um meio mais fácil, nós queremos uma saída, nós queremos que seja simples, nós queremos simplificar tudo, nós queremos aquela receita instantânea, né? É como se fosse um bolinho de caneca, que você põe só um pouquinho de leite, bate ali, coloca no micro-ondas, 3 minutos vai estar pronto. Às vezes nós queremos do mais fácil. Mas a questão é que quando nós fazemos a vontade de Deus por completo, quando nós nos aplicamos a vivenciar tudo que está na palavra de Deus, a gente não está construindo algo instantâneo. A vitória não é algo instantâneo, é passageira. A vitória não é algo que hoje nós possuirmos e amanhã a gente nem sabe mais, a gente não sabe se vai ter aquilo que nós conseguimos, aquilo que conquistamos. É algo certeiro. Se nós conquistamos hoje, é algo que fica. A pessoa que nós construirmos através dos processos difíceis é algo que permanece. Uma pessoa de fé, uma pessoa de oração, uma pessoa cheia de esperança, uma pessoa alegre, uma pessoa determinada, uma pessoa que, em vez de permitir que a tristeza tome conta, nós determinamos o bom ânimo, nós decretamos o bom ânimo, nós praticamos o bom ânimo, mesmo que dentro de nós esteja completamente abalado, mesmo que dentro de nós a gente não esteja completamente convicto. Será que eu deveria ir? Será que eu deveria fazer? Mas assim como a palavra de Deus ordena, então eu vou e faço. Essa pessoa que nós nos tornamos nos processos difíceis, através das batalhas, é uma pessoa que fica cada vez mais forte, mais determinada, mas também mais preparada diante de qualquer situação e mais próxima do Pai, que é isso que de fato nós precisamos vivenciar para vencer as batalhas de fato. Amém? Eu queria que vocês colocassem de pé, a gente vai fazer um momento de oração. E eu queria que você fechasse os seus olhos e apresentasse diante de Deus as suas guerras. Você sabe quais dificuldades você tem enfrentado, você sabe quais são os desafios. Só você sabe onde você tem sido confrontado diariamente. Onde você não tem mais ânimo, onde você perdeu o propósito, onde você não tem mais coragem. Qual situação tem colocado, aposto assim, a sua confiança em Deus? Tem feito você ter dúvida? Tem feito a sua fé estar completamente abalada e você completamente desconvicto de que as coisas vão melhorar? Feche os teus olhos e apresente ao Senhor, porque eu creio que o Senhor está aqui nesta noite. E a palavra de Deus, ela não é algo em vão. E aquilo que você apresenta diante de Deus também não é algo que o Senhor vai se esquecer. Ele sabe do que você precisa, Ele conhece a sua luta. E às vezes hoje você só precisa ser renovado, ser restaurado. E tudo aquilo que você necessita está em Deus, amém? Então, fale com o Senhor com o seu coração aberto. E eu creio que, pode não ser amanhã, pode não ser agora, de imediato, também como pode ser, mas o Senhor vai responder, amém? Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, Pai, nós apresentamos diante de Ti as nossas lutas, apresentamos diante de Ti o nosso coração, apresentamos diante de Ti as nossas mentes. Pai, o Senhor conhece cada detalhe da nossa vida. Não há um passo, Senhor, que nós damos que o Senhor não saiba para onde estamos indo. Não há uma palavra, Senhor, que saia da nossa boca que o Senhor não saiba o que vamos dizer. O Senhor conhece, Senhor, o detalhe por detalhe das nossas vidas, assim também como conhece as nossas lutas. O Senhor sabe onde nós perdemos o propósito. O Senhor sabe onde nós temos medo, onde nós temos ficado paralisados pelos medos, Pai. O Senhor sabe em que situação
situação nós não temos mais fé, em que situação nós não temos mais coragem. Mas, Pai, Senhor, a Tua palavra diz, Senhor, que tudo posso, Senhor, naquele que me fortalece. Que a fé, Senhor, é a certeza de que vamos receber aquilo que esperamos, Pai. São tantas as palavras de encorajamento, são tantas as palavras de ânimo que o Senhor tem para nós, Pai, que nós não queremos permitir, Senhor, que essas coisas dominem as nossas vidas, mas nós queremos todos os dias, todas as noites, Pai, Senhor, neste momento, que a nossa armadura seja fortalecida, Pai, que todas as rachaduras, Senhor, sejam tiradas, Pai, ou que nós sejamos completamente restaurados, Senhor, em nos revestir da Tua armadura, para vencer, Senhor, seja qual for a situação que estamos passando, Pai, Senhor, hoje nós podemos sair daqui com a certeza de que nós vamos sim vencer essa situação, nós vamos sim vencer o medo, nós vamos sim enfrentar essa falta de fé e declarar que acabou, que nós cremos sim no Teu poder, nós vamos sim vencer essa situação, Pai. Em Ti nós podemos ter a certeza, Senhor, de que vamos vencer todas as coisas, Senhor. Restaura o nosso ânimo, restaura as nossas forças, restaura, Senhor, a nossa determinação, a nossa coragem, Senhor. Restaura em nós o desejo, Senhor, de estarmos em Ti, buscando mais de Ti, porque só assim nós conseguiremos vencer as batalhas. Senhor, restaura em nós a vontade, Senhor, de sentir a presença do Espírito Santo onde nós estivermos, de ouvir a Tua voz, Senhor, quando nós falarmos contigo, seja onde nós estivermos, Senhor, restaura, Senhor, essa vontade, a fome e a sede, Senhor, de mais de Ti, para que, Senhor, todos os dias seja menos de nós, Pai, e mais de Ti, mas que nós venhamos carregar todos os dias, Senhor, a certeza, a unção e a convicção, Senhor, de que nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, e que não importa qual é a situação, Senhor, que estejamos passando, nós já vencemos pelo poder que há em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, Senhor, e agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. E eu agradeço a minha oportunidade. Sou Igreja de Deus.